Ao longo dos últimos anos, nós assistimos no Brasil uma série de iniciativas importantes, né? A principal delas foi a criação da EBC, né, da TV Brasil, mas certamente nós precisamos avançar nesse próximo período. E do meu ponto de vista, existem duas questões que elas são fundamentais, né? Todos nós sabemos que o poder público é um grande anunciante, né? E, historicamente, os grandes veículos de comunicação sempre usufruíram de poupudas verbas, né, do governo federal. E nós acabamos, do meu ponto de vista, sendo muito tímidos nessa discussão. Aceitamos um conceito chamado mídia técnica, né, que acabou fazendo com que a gente muitas vezes reproduzisse aquilo que sempre foi feito. Diferente de outras áreas, como, por exemplo, na área da habitação, que nós incentivamos as cooperativas habitacionais, na área da agricultura, que nós criamos programas específicos para a agricultura familiar, né? Na área da comunicação, nós fomos muito tímidos, por exemplo, em ter políticas específicas de incentivo, né, a mídias regionais, a mídias alternativas e assim por diante. Então, esse é um tema que precisa ser debatido. E existe um fato que provoca isso, que foi a revolução ocorrida no mundo das comunicações nesse último período em função da internet, né? Qual é o alcance hoje dos blogs, qual é o alcance dos sites alternativos e o que isso significa em termos de mudança e de transformação. Isso não foi captado pelo poder público, do meu ponto de vista. A segunda questão é, de fato, a questão do monopólio da comunicação. Veja que nós, no Brasil, nunca tivemos a coragem sequer de tratar de um comando constitucional que diz lá claramente que o detentor de mandato eletivo não pode ser concessionário do poder público. E nós temos cerca de 260 emissoras de rádio e televisão no Brasil que são concessões que estão na mão de deputados e de senadores. Mas a sociedade brasileira ignora isso, o Poder Judiciário ignora isso, e nós também acabamos ignorando. E reproduzimos a lógica do monopólio. E do meu ponto de vista, tudo isso chegou num ponto limite, que há uma exigência da sociedade civil para que esses temas sejam revistos, e acho que nós temos um papel importante de sermos protagonistas e provocadores desse debate no Brasil. E é importante que a gente sempre frise que quando a gente fala em regulamentação, nós não estamos falando de conteúdo. Portanto, o conteúdo que cada veículo de comunicação trabalha, difunde, divulga, é de responsabilidade dele. Quando nós falamos de regulamentação, nós estamos falando de regulamentação do ponto de vista, né, econômico, do ponto de vista do monopólio, do ponto de vista do controle econômico e social desses espaços.